Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão do Espírito Santo esteja convosco e comigo também. Vamos mais uma vez ao estudo da Palavra de Deus, ao nosso alimento espiritual, porque o Senhor Jesus disse, no Monte da Tentação, quando foi tentado pelo inimigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fechada para muitos é um livro que pode ficar em sua estante, no seu gabinete, em sua escrivania, ou até mesmo no carro. Mas para aquele que abre com fé e com esperança nela, ela é a boca de Deus falando com os servos e servas do Senhor. E nessa noite nós iremos estudar mais uma vez a recapitulação da escola sabatina, que está falando sobre descansos e relacionamento e cura, que é o capítulo número 7. Louvado seja Deus. Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor, Deus de graças, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, eu quero pedir, Senhor, perdão a Deus dos meus pecados e perdoa também, Senhor, os pecados, a Deus, dessa pessoa, desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, desse livre pensador, na qual o Teu Espírito Santo, ó Deus, irá fazer que assiste, meu Pai, esse pequeno vídeo. Senhor, que não seja minhas palavras, mas que seja a Tua palavra e o Espírito Santo nos ensinando a Tua santa vontade, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Descansos, relacionamentos e cura. Verso para memorizar. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, para me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Então esse versículo, esse contexto está relatando a vida de José como escravo no Egito, Porque as lições passadas vêm falando sobre disfunção, na família, sobre o efeito que causa, louvado seja Deus, sobre o efeito que causa na família, a disfunção no lar. E nós analisamos o contexto, o antes e depois, nós vemos que, desde o passado, quando Deus prometeu a Abraão que Deus lhe daria um filho de sua amada esposa, louvado seja Deus, mas Deus ele prepara primeiro o homem, prepara a primeira mulher, e somente quando estamos prontos, que Deus ele completa a bênção, completa aquilo que ele quer para nossas vidas. E Abraão teve seu processo de espera, Sarai também, depois passou a ser Sara, e acabou que Sarai fez que a sua serva Agar coabitasse com Abraão, então teve Ismael. E devido a isso o Senhor ficou mais ou menos por 16 anos sem falar com Abraão. O que eu entendo com isso? Não ajuda eu querer, não adianta eu tentar querer ajudar o Senhor. Deus ele é o Senhor, ele é o nosso Criador. Então Abraão, ele cometeu esse pequeno equívoco, esse pequeno deslize, por amar a esposa, por tanto amá-la, ele acabou aceitando o que ela pediu. Mas isso trouxe disfunções no lar. Começaram a ser as contendas entre Sara e Agar. Mas Deus deixou de cumprir a promessa? Não. Atardou um pouco, mas Deus cumpriu a sua promessa, que era o filho tão desejado por esse casal Abraão e Sara. Mas mesmo assim, o que Deus fez? Mostrando que o homem ele tem que ser primeiro apegado ao dono da bênção, aquele que pode abençoar, que é Deus.
Depois de Abraão e Sara ter Isaque, passou-se um tempo, o Senhor pede um sacrifício a Abraão. Abraão era um servo fiel a Deus, mesmo tendo as suas dificuldades, Abraão obedecia o que Deus mandava. E Deus pede um sacrifício, Isaque. E Abraão vai sacrificar Isaque. Resumo da história. Deus se agrada da nossa obediência, mas as consequências de nossas escolhas nós vamos passar. Então isso veio recarretando até Abraão, Isaque, Jacó. Louvado seja Deus, como nós estamos falando aqui de José, né? Jacó ele teve Lia, teve Raquel, mas a mulher que ele amava era Raquel. Mas como Jacó, ele já tinha um lance, ele tem enganado Jacó no passado, seu pai Isaque, né? Jacó, infelizmente, cometeu esse pequeno erro, mas Deus estava com ele, porque ele havia se arrependido. Labão engana Jacó. Jacó trabalha 7 anos, né? Por Lia, por Raquel, e acaba que Labão dá Lia como esposa. Louvado seja Deus. Então a gente começa a ver a disfunção na família, as consequências de um erro levando a outros erros maiores. Louvado seja Deus. Mas Deus é sempre com o homem que é arrependido. Jacó ele consegue trabalhar por mais 7 anos e consegue Raquel como esposa. Lia dá filhos a Jacó. Raquel começa a ter inveja, ciúmes. Começa a acontecer uma disfunção na família. Louvado seja Deus. Aí o que elas fazem? Pega as suas servas e manda coabitar com Jacó. E nascem mais filhos. E os filhos começam a crescer no meio dessa disfunção familiar, no meio desse egoísmo, no meio dessa contenda. Então o que nós vamos ver, irmãos? A consequência de maus escolhas, de escolhas que não são agradáveis a Deus. Então, louvado seja Deus, com o tempo da vida de Jacó, nasce José e Benjamim, filhos de Raquel, da mulher amada de Jacó. E os irmãos começam a ter inveja, ciúme, raiva, rancor de José, porque achava que Jacó amava mais a José. Louvado seja Deus. Devemos ter cuidado, irmãos. Principalmente nós pais, você que é mãe, você que é pai, de como você trata os seus filhos dentro da sua casa. Devemos amar todos iguais. Mesmo que uns são diferentes uns dos outros, mas devemos procurar tratar todos com sabedoria e com muito amor. Então José, né, eles maquinam um plano de matar José. Jacó manda que José vá até os irmãos ver como eles estão, ou seja, porque já tinham ido apacentar as ovelhas em um outro pasto mais distante, e eles maquinam mal contra a vida de José. Mas esse mal não acontece porque Deus estava de frente da vida de José. E também dos irmãos de Jacó, pois foram livres de um assassinato. Então, irmãos, José foi jogado no poço. Os irmãos conhecem a história. Foi vendido como escravo pelos ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para o Egito. Potifar compra José. José passa a ser escravo no Egito. Imagine como ficou a mente de José, né? Louvado seja Deus. José sofreu, mas José foi fiel a Deus até o fim. E uma historinha aqui, louvado seja Deus. Uma história muito interessante. Um homem havia sido acusado de agressão sexual contra uma mulher. Ela o havia identificado em um reconhecimento criminal promovido pela polícia. Embora as evidências fossem questionáveis, a mulher estava inflexível em declarar que João era parte culpada. Aqui, sábado à tarde, vai falar de uma mulher que sofreu um abuso sexual terrível. E pegaram um homem suspeito chamado João e levaram ao tribunal, a polícia levou,
para um lugar de reconhecimento. E essa mulher que foi abusada dizia a ela aquele homem ser culpado. E João então foi para a prisão, onde sofreu 14 anos. João ficou 14 anos na prisão por um crime que não tinha cometido. Somente quando a evidência do DNA inocentou e a mulher percebeu o erro. João ficou 14 anos na prisão. Imagine o que João sofreu. Imaginamos que José sofreu na prisão, como escravo. Mas essa história que diz que João ficou muito tempo preso, 14 anos, e sofreu muito. Até que saiu o exame de DNA. Foi feito exames, da parte dele e da parte dela que foi abusada. E foi esclarecido, anos mais tarde, que João é inocente. Então essa mulher reconhece o seu grande erro, o que ela fez. Condenou um homem inocente. E ela estava em uma sala esperando entrar. Quando ele entrou, os dois se olharam. Joana, a mulher acusadora, começou a chorar. Este homem perdoou o equívoco dessa mulher. Perdoou a acusação dela. Imagine você, irmão. Imagine você, livre pensador. Como você agiria? João apenas se abaixou e pegou minhas mãos, olhou para mim e disse: eu perdoo você. Eu não podia acreditar. Ali estava o homem a quem eu tinha odiado e para quem eu havia desejado a morte. Ela ouviu da boca daquele homem: eu perdoo você. Começou a reflexão. O Espírito Santo agir nesta mulher. E olha o resultado. Contudo, ele disse que me perdoava a mim e o que eu tinha prejudicado. Só então entendi a graça. Só então comecei a ser curada e a ter descanso. Jesus te oferece descanso. Comece a perdoar. Lembramos de José. Esse versículo de Gênesis 45, 5. José disse para os irmãos: não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, segundo a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, debaixo deste céu, em cima dessa terra, há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus disse em João, capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflição. Eu venci, tende bom ânimo. Talvez a luta que você está passando não é para a tua morte, mas era para o teu aprendizado. É para que o poder de Deus se aperfeiçoe em tua vida e na minha também. Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de amor, Deus de graças. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão e estudo da tua santa palavra. Eu te peço, ó Deus, por favor, continue nos iluminando, Senhor, pela luz da tua verdade, Senhor, pois a tua palavra é a verdade. Senhor Deus, como está em Jeremias 17, 17, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. E no Salmo 105, 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ilumina essa pessoa, Senhor, agora. E eu faço um apelo para você. Você que não aceitou Jesus como Salvador na tua vida pessoal. Aceite Jesus como Salvador e como Senhor da tua vida. E você vai ver o verdadeiro descanso. Fique em paz com Deus, em nome de Jesus. Amém.